A Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E começamos dizendo que o mercado de votos para deputado federal aqui no Ceará está difícil. Tem candidato novo preocupado por não encontrar colégio eleitoral para comprar. Os atuais deputados federais têm preferência pelo fato de os prefeitos que receberam e ainda têm esperança de receber mais recursos de emendas particulares estarem cuidando de garantir os votos para os seus correligionários. Aliás, por conta da indefinição do quadro nacional, o universo das especulações toma conta da política. Nas últimas horas, ganhou corpo a onda especulativa de que o ex-senador Eunício Oliveira, hoje trabalhando para garantir votos que o eleja deputado federal, seria o primeiro suplente de senador na chapa do governador Camilo Santana. Pessoalmente, não acredito. A vaidade do ex-senador Eunício não lhe permite ser suplente, pelo menos agora. Mas, emendando essa especulação, Eunício estaria negociando com Camilo a vaga de primeiro suplente do governador na disputa para o Senado Federal para o seu filho, que, vez por outra, é apontado como candidato a deputado federal. Foi assim quando Eunício disputou o governo do Estado contra Camilo e depois quando ele disputou o segundo mandato de senador, já agora em 2018. Se viesse a acontecer, ou se vier a acontecer, de um filho de Eunício ser suplente de Camilo, o MDB teria que estar coligado com o PT e o PDT, que o ex-senador tem como, além de adversário, alguns dos integrantes do PDT são inimigos, porque Eunício os responsabiliza pela sua derrota na disputa pelo segundo mandato de senador da República. Isso é especulação. E esta especulação e tantas outras vão acontecer, vão perdurar até julho, meados de agosto, quando acontecerão as convenções partidárias de homologação das candidaturas, e aí não há mais espaço para especulação, porque tudo passa a ser realidade. E Moroni Torga, nome presente em todas as últimas eleições no estado do Ceará, tanto como candidato a deputado federal, quanto como candidato a prefeito de Fortaleza, terminando por ser vice-prefeito da capital cearense no segundo mandato de Roberto Cláudio, quer novamente ser deputado federal, mas ainda não sabe por que partido, embora esteja no União Brasil, por força da fusão do DEM com o PSL, que ele, na verdade, ainda era filiado ao DEM, embora o seu filho tenha filiado-se ao PDT para disputar uma vaga de deputado federal em 2018 e depois uma vaga de vereador em Fortaleza, também pelo PDT, sem lograr êxito em nenhuma das duas. Portanto, o Moroni ficou filiado ao DEM, mas ele só ficará no União Brasil
se esta agremiação for comandada no Ceará pelo senador Chiquinho Feitosa, porque estaria, então, aliada ao governo do Estado. Se o União Brasil ficar como o capitão Wagner, Moroni vai procurar uma nova agremiação dentro do arco de aliança hoje governista. Portanto, é provável que ele pode filiar-se ao PDT, no caso de União Brasil ficar sob o comando do deputado federal capitão Wagner. A propósito, o deputado capitão Wagner, ainda presidente estadual do PROS, aqui no Ceará, anunciou em suas redes sociais que está credenciado pelo União Brasil a reunir eleitores interessados em filiar-se ao novo partido, que ele insinua já está sob o seu comando. Oficialmente, porém, não há nada do União Brasil em relação ao Ceará, embora Luciano Bivar, hoje presidente dessa nova agremiação, ainda quando era presidente do PSL, ter prometido a Wagner o comando do União Brasil, que ainda estava nascendo aqui no estado do Ceará. E Wagner, na ocasião, prometia levar para o novo partido não apenas o pessoal que está com ele hoje no PROS, como alguns dos seus amigos hoje filiados ao PSDB, a partir do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e também o deputado federal Danilo Forte. A indefinição que nós repetimos constantemente aqui no nosso programa da Rádio Assunção Cearense, no quadro político nacional, está deixando o PSD no centro do noticiário nacional. Deputados federais do partido, porém, começam a ficar inquietos, pois o senador Rodrigo Pacheco não decide se é ou não candidato a presidente pela agremiação, e Gilberto Kassab tem conversado com outras agremiações para aliar-se, inclusive, com o PT do ex-presidente Lula. Kassab, presidente nacional do PSD, teve uma conversa séria com a bancada federal, segundo registra a coluna política do Estadão desta quinta-feira. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão ele destaca que, após um período mais recluso e em recuperação da Covid-19, Gilberto Kassab participou na noite de terça-feira, 15, de um jantar com a bancada federal de seu partido, PSD, em Brasília, oferecido pelo deputado Marco Bertaioli, de São Paulo. No encontro, o dirigente disse que o partido vai manter seu plano de ter uma candidatura própria ao Planalto. O plano A ainda é o senador Rodrigo Pacheco. A bola está com ele, disse Kassab. As falas do ex-ministro da Ciência foram bem recebidas pelos deputados. Eles acreditam que a estratégia da tranquilidade para negociar palanques regionais, já que apoiar um dos planos da disputa eleitoral, Bolsonaro ou Lula, poderia comprometer apoio em estados como Bahia e Paraná. Nos bastidores da campanha para a reeleição de Bolsonaro, a avaliação é que Kassab tenta filiar Eduardo Leite, do PSDB, numa estratégia para que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, reveja sua aliança com o Geraldo Alckmin. No quarto andar do Palácio do Planalto, o apelido de Kassab é Coruja, já que ele enxerga no escuro. Muito bem.
Agora é o momento de nós sabermos quais são as manchetes principais do nosso blog, o blog do Edson Silva, e as manchetes dos sites dos principais jornais brasileiros. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que o Tribunal Superior Eleitoral decide tornar pública as informações prestadas às Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação. A Comissão de Transparência tratava o documento com sigilo. Diante dos vazamentos parciais, o documento foi então tornado público por decisão do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Normas sobre trabalho de gestantes na pandemia são alteradas pela Câmara Federal. A proposta segue para a sanção presidencial. O projeto modifica a lei que garante o afastamento da gestante do trabalho presencial com remuneração integral durante a emergência de saúde pública do novo coronavírus. A medida prevê o retorno das grávidas que estejam com esquema de imunização contra a Covid completo. Também temos sobre as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará apresenta elas. O presidente do tribunal iniciou uma coletiva agradecendo à imprensa pela parceria no combate à desinformação e também no fortalecimento da democracia. Sobre as novas urnas, o desembargador destacou: a Justiça Eleitoral está sempre empenhada em buscar melhorias para o eleitorado. A modernização das urnas é um exemplo disso. E, por último, a atualização feita hoje é sobre a última sessão do TSE com Luiz Roberto Barroso na presidência da Corte. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, ocorre a despedida de Barroso no comando do tribunal. Já na próxima terça-feira, dia 22, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes serão empossados, respectivamente, presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Com os destaques agora dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre tragédia. A ação insuficiente em área de risco e chuva histórica mata ao menos 104 pessoas em Petrópolis. A cidade registrou 259 milímetros de chuva em apenas 24 horas, o maior volume em 90 anos. E sobre a viagem do presidente, Bolsonaro chama Orbán de irmão e discute crise na Ucrânia. Com os destaques do Globo, temos que o novo presidente da Fiesp diz que o Brasil não deve temer eleição e que a urna eletrônica é confiável. Em meio às negociações entre Lula e Kassab, 16 diretórios do PSD resistem à aliança nacional com o Partido dos Trabalhadores. E também temos que Bolsonaro se reúne com o premier da Hungria, símbolo da extrema-direita, e nega destruição da Amazônia durante esta conversa. O presidente, em principal manchete aqui da Folha, chama o premier de irmão e usa o lema fascista. Volta a sugerir influências sobre Putin. Em viagem provisória à Hungria, o presidente visita ícone da extrema-direita, como eu já mencionei aqui. E também temos sobre o presidente do TSE. Ele diz que não há ameaça real. Superamos ciclos do atraso sobre democracia e eleições. Também sobre o pleito deste ano, a secretaria de João Dória, loteada pelo MDB, multiplica a verba e benesses às vésperas das eleições. Secretário da Agricultura amplia investimento e distribui veículos em eventos. Muito bem. Como já foi destacado aqui pela Letícia, o ministro Luiz Roberto Barroso está presidindo agora a última sessão do Tribunal Superior Eleitoral como presidente daquela corte. Ele, depois da sessão, vai dar uma entrevista coletiva para falar de sua gestão nos últimos 2 anos, onde teve que confrontar algumas posições do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobretudo
contra as urnas eletrônicas. No dia 22 próximo, na próxima terça-feira, assumem o novo presidente do TSE, que é o ministro Edson Fachin, para um período curto, pois o tempo dele de presidente vai apenas até o mês de agosto, quando então ele completa 2 anos na Corte Eleitoral. Isso é uma regra. Os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, quando vão integrar o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm um mandato de apenas 2 anos, improrrogável. Pode até, num outro período, eles virem a ser nomeados, e realmente os são, porque no Supremo Tribunal Federal são apenas 11 ministros e 3 deles sempre têm que estar no Tribunal Superior Eleitoral. Um como presidente e o outro como vice-presidente e corregedor, que é o caso agora do ministro Alexandre de Moraes, que também assume na próxima terça-feira, dia 22, juntamente com Fachin, sendo Fachin o presidente e ele o vice-presidente e corregedor. A propósito, o ministro Alexandre de Moraes, que também vai assumir a presidência em agosto, com o encerramento do prazo de Fachin, ele vai presidir as eleições. Durante a sessão que está acontecendo em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, ele saudou também, como os demais, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir o que disse Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento Vossa Excelência e também cumprimento duplamente pelo dia de hoje e aproveito para fazer uma saudação na última sessão presidida por Vossa Excelência. A alegria de poder ter convivido com Vossa Excelência quase o seu mandato inteiro de presidente, digo quase porque tomei posse como titular, como ministro efetivo, uma semana após a sua posse como presidente, mas uma alegria e uma honra de, durante esses quase 2 anos, conviver com Vossa Excelência triplamente, na primeira turma, no plenário do Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. É realmente uma grande alegria, um grande aprendizado. Vossa Excelência sempre repete em suas manifestações a importância da afetividade entre as pessoas e realmente o nosso convívio é muito mais do que um convívio profissional, é um convívio de amizade e, da minha parte, um convívio sempre de um aprendizado é muito importante. Vossa Excelência fez história no Tribunal Superior Eleitoral, deixa um legado importantíssimo de seriedade, de hombridade, de trabalho, de competência, de lealdade com os valores da justiça, deixa um legado importantíssimo no avanço ao combate a um cupim que vem corroendo ou tentando corroer as instituições democráticas, que são as fake news, as notícias fraudulentas, e Vossa Excelência avançou muito nesse combate. Vossa Excelência, com a habilidade que lhe é peculiar. Esse é o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. E esse cupim que ele falou agora, citou agora, é um recado, não, é uma acusação ao chefe da nação, a quem ele responsabiliza pelas fake news, principalmente as que são dirigidas contra o Tribunal Superior Eleitoral. E ontem,
o presidente Jair Bolsonaro, ainda na Rússia, antes de ir para a Hungria, onde está hoje, encerrando sua viagem ao exterior, voltou a criticar ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que também são integrantes do Supremo Tribunal Federal. Óbvio, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, que está saindo, e o Alexandre de Moraes, que é quem mais tem enfrentado o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o presidente. É lamentável, realmente, a maneira como uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, tirou o Lula da cadeia e o tornou elegível. E ele se comporta agora com apoio explícito de grande parte da grande mídia brasileira, como se fosse uma pessoa que simplesmente vai concorrer a uma reeleição aí e que está entrando na política agora, como se fosse um virgem, né? Um homem está se apresentando agora para a política brasileira. Isso é lamentável. Agora, o que fica da ação desses 3 ministros do Supremo que estão dentro do TSE, lamentavelmente, que parece que eles têm um interesse, né? Primeiro é buscar uma maneira de me tornar inelegível, na base da canetada. E a outra é eleger o seu candidato, que é o Lula. Lamentavelmente, isso cada vez mais se torna bastante transparente para todo o Brasil. E repito, o que eu quero, o que eu entendo que a grande maioria dos eleitores do Brasil, dos cidadãos brasileiros, querem eleições limpas, sem qualquer dúvida de possível fraude. E hoje, o senhor Fachin demonstrou claramente, da forma como ele se comportou, dizendo que está com medo de um ataque hacker. Isso, ataque hacker, você está com medo que possa acontecer nos próximos dias, pode acontecer no dia das eleições. Por que não? De onde viria esse ataque hacker? Não sei. Mas o Fachin demonstra claramente que o TSE não está preparado para suportar um ataque hacker. Agora, por que um ataque hacker no TSE? Porque não na defesa, na economia, em algum outro ministério importante nosso, ou alguma estatal, um banco oficial, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Por que o TSE? Ele está acusando realmente, está demonstrando, lamentavelmente, eu queria que não fosse assim, estou aguardando o parecer final das perguntas que chegaram às Forças Armadas para responder sobre realmente a lisura das nossas eleições. Bom, aí é o presidente Bolsonaro, no discurso que ele vai levar até o pós-campanha eleitoral, qualquer que seja o resultado das urnas, como ele vem fazendo, depois que ele saiu vitorioso e que o perdedor não reclamou de fraude nas eleições. O ganhador foi que veio a reclamar. A decisão do general da Reserva e ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, de desistir de assumir a diretoria geral do Tribunal Superior Eleitoral a partir da próxima terça-feira, 22, como havia sido anunciado no início desta semana pelo ministro Edson Fachin, causou uma surpresa desagradável e ensejadora de especulações, tanto que essa desistência, uma simples desistência, que poderia ser, o que poderia ser uma simples desistência, é destaque em todos os principais jornais brasileiros. Na verdade, é inconcebível se desistir de um cargo importante como esse de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral no ano de eleição, após ter dado o sim de aceitação, 24 horas depois, alegar razões pessoais para não assumir o cargo, é uma surpresa desagradável e que realmente dá margem às especulações várias. Esse assunto precisa realmente ser melhor esclarecido. A questão do preço dos combustíveis
notadamente o da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, movimenta o Congresso Nacional há alguns dias. Ontem, duas matérias estavam na pauta do Senado e foram retiradas após um entendimento entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conforme relata o próprio senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei, na verdade, é um trabalho que o senador Jean Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos estados representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos, e nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. E isso para os dois projetos, presidente? Oi? Isso para os dois projetos? Exatamente. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. O governo já sinalizou, então, que vai apresentar? Isso aí é a manifestação do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ontem falamos aqui no nosso programa, e os ouvintes da Rádio Assunção Cearense, internautas do blog do Edson Silva, devem estar lembrados sobre as divergências entre senadores que integraram a CPI da pandemia e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Este foi duro ao responder os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que aliás, ontem mesmo, Randolfo, foi veemente e até grosseiro, num determinado momento, ao responder à fala de Augusto Aras. Vamos ouvi-lo. Para começo de história, esse prazo não foi o senhor Aras que nos impôs. Esse prazo, para socorrer o senhor PGR, socorrer o senhor Aras, foi dado por nós mesmos. Então não tem nenhuma imposição da parte do senhor Aras para conosco. Em segundo lugar, Daniel, eu quero, na preliminar, eu acho destacar o seguinte: doutor Aras, faça isso não. Um homem da sua idade, fica feio para o senhor vir em televisão, faltar com a verdade. Desde que o senhor começou a andar com Jair Bolsonaro, o senhor deu para esse mau costume. Além de estar atrasando, prevaricando no seu ofício, o senhor vem na televisão, em programas de audiência da CNN, faltar com a verdade para com os brasileiros. O que nós queremos, doutor Aras, é que ele faça o serviço dele. Nós já fizemos e os colegas dele da primeira instância já estão fazendo. Então gostaríamos que eles começassem a cumprir. Porque se coubesse a nós, a CPI, fazer oferta e denúncia, nós já teríamos feito. Muito o doutor bem. Aras está inaugurando uma figura... Como nós dissemos aqui, esse é o senador Randolfo Rodrigues, foi até certo ponto grosseiro com o Procurador-Geral da República. Este não deve ser o tipo de diálogo e muito menos discussão entre personalidades do topo da política nacional. Respeito é imprescindível na relação entre essas pessoas. Aqui nós estamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso encontro de amanhã. Até lá!